bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente sempre fala de modelagem e costura de roupas, então se você gosta desse assunto, já aproveita para se inscrever. Também participe do vídeo deixando seu comentário e o seu like. Aqui eu estou todos os sábados às 13 horas da tarde, então se você quiser ser notificado, ative o sininho ou participe do meu grupo no WhatsApp que eu fiz especificamente para te avisar quando eu postar um vídeo novo. No último vídeo aqui do canal, eu ensinei a fazer a costura de um vestido. Se você perdeu, eu vou deixar aqui para você assistir. Acontece que em determinado momento eu falo para costurar com a largura de um pé de máquina. E aí teve uma moça que me perguntou, o que é isso? O que é a largura de um pé de máquina? Vou deixar o nome dela aqui. E aí eu tentei até explicar para ela por escrito, mas ela continuou com dúvidas. E aí eu resolvi fazer isso em vídeo, explicar em vídeo. Para isso, eu preciso de explicar outras coisas. Então, eu resolvi fazer uma série falando alguns termos da costura que você que está aí do outro lado, que está começando, não está muito familiarizado, talvez tenha essa dúvida. Então, hoje eu estou aqui iniciando essa série, onde eu vou falar aí vários assuntos. Vou deixar separado por temas, para ficar mais fácil de quem está assistindo poder pesquisar e encontrar com mais facilidade. Então, para você que me perguntou aí o que é a largura de um pé de máquina, aguenta mais um pouquinho que nos próximos vídeos será respondido. Hoje eu quero iniciar explicando o que é margem de costura. Então vamos à explicação do que é margem de costura. Bom, quando você precisa de juntar duas partes de um tecido e costurar, você vai precisar de deixar um espaço a mais para você passar a costura e dar o acabamento. Esse espaço a mais que é a margem de costura. Então vamos a um exemplo prático. Digamos que você queira fazer aí uma almofada com a largura de 30 por 30, por exemplo. O resultado final da sua almofada, depois de costurada, ela vai ficar com 30 por 30. Então, você precisa de deixar alguns centímetros a mais para você poder passar a costura de forma que aquela almofada não arrebente, porque se você costurar na medida exata dos 30 centímetros, quando você encher a sua almofada, ela vai abrir. Então, você precisa de deixar esse espaço a mais para você, além de costurar, na maioria das vezes você vai ter que dar um acabamento em volta dessa margem de costura. Quando você está costurando peças que não são roupas, tipo almofada, fronha, bolsa e etc., se você não deixar a margem de costura, o que vai acontecer é que quando você costurar a sua peça, ela vai ficar um pouquinho menor do que você planejou. Então, no exemplo da almofada, se você cortar um tecido 30 por 30, mas você queria que a sua almofada ficasse com o resultado final de 30 por 30. O que vai acontecer é que ela vai ficar um pouquinho menor, talvez vai ficar aí 28 por 28, por exemplo. Isso aí não vai fazer tanta diferença para você. Agora, quando se trata de roupas, é preciso de tomar um cuidado maior. Então, agora vamos para o exemplo da roupa. Digamos que você queira fazer um vestido bem rente ao seu corpo, num tecido que não estica. E você tem aí como exemplo a largura de um busto de 90 centímetros. Então, você vai fazer um quarto do molde que vai dar aí 22 centímetros e meio. E nesse molde você não acrescentou folga de vestibilidade, que é um dos assuntos dessa série que a gente vai falar mais à frente. E também nesse molde você não deixou a margem de costura. O que acontece é que quando você terminar de fazer esse vestido, você não vai conseguir vestir, porque o tecido não tem para onde ceder. Se for um tecido que tem aí alguma elasticidade, você até consegue vestir, mas ele vai ficar bem agarrado ao seu corpo, até te incomodando. Mas se é um tecido que não tem elasticidade, você não consegue vestir mesmo. Isso acontece muito quando a gente engorda. Você veste uma roupa, né? Passa um tempo, você engorda, você vai vestir, você não cabe, porque aquela roupa ela está menor do que o valor do seu corpo. Então, quando você não deixa a margem de costura e costura mesmo assim, aquela costura vai ficar para dentro do molde, ou seja, vai ficar menor do que o seu corpo. Quando você faz um vestido mais largo, uma peça qualquer mais larga, você ainda tem como costurar e você ainda conseguir vestir. Mas se for como no exemplo, uma roupa bem agarradinha ao seu corpo, você não vai ter nem como vestir. Então essa margem de costura, ela serve
para você limitar ali até onde você quer o seu molde, né, o modelo escolhido, e também para você dar um acabamento, porque se você fizer aí uma margem muito pequenininha, por exemplo, meio centímetro, e é um tecido aí comum, de que não é malha, você vai querer dar o acabamento nele, você não vai ter aquele espaço ali para dar o acabamento. E se você não der o acabamento, o que vai acontecer é que seu tecido vai desfiar, e aí que você não vai conseguir vestir mesmo, porque ele vai puir a sua roupa. E aí vai abrir esse vestido, você não consegue vestir. Ao construir a sua peça, se você deixar uma margem um pouco mais larga, você vai conseguir trabalhar aí com uma certa tranquilidade. Porque digamos que você fez a sua peça e você não fez aí uma peça piloto. E na hora de você vestir a roupa, você achou que ela ficou um pouco assim justa, você queria um pouquinho mais larga. Se você previu isso, deixando a margem um pouco maior, você tem como alargar esse modelo. Se você deixar uma margem muito estreitinha, você não vai ter como alargar esse modelo, de repente você vai até perder sua peça por conta de não ter deixado. Então, eu sempre aconselho deixar uma margem um pouquinho maior, principalmente quem está começando. Eu, no meu caso, eu sempre deixo 2 centímetros, porque eu prefiro trabalhar com essa folga e depois diminuir a margem de costura do que não ter para onde alargar a peça. Pessoas que fazem roupas, por exemplo, para aluguel, sempre deixam a margem maior, porque ela vai poder alargar caso a pessoa que alugou esteja um pouco maior do que o modelo que está ali. Mas não é bom deixar a margem de costura muito larga, porque se você deixa uma quantidade muito grande de tecido dentro da roupa, ela vai ficar te incomodando na hora de vestir. Então é bom na hora de construir a peça deixar a margem maior, mas porém quando você terminar de fazer a peça e viu que ela tá boa, você pode diminuir um pouquinho essa margem de costura. A largura da margem de costura é um assunto que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu espero que você goste dessa série e entenda os assuntos explicados aqui. Mas caso isso não ocorra, vai lá nos comentários e deixa sua dúvida, sua pergunta. Quem sabe isso nos gera assunto para um próximo vídeo. E você que já costura mais tempo, já acha esse assunto super fácil, fique à vontade para ajudar quem está começando, compartilhando o seu conhecimento. Eu quero te convidar para me seguir no Instagram. Eu tenho postado várias dicas lá e se você não está me seguindo, você está perdendo. Vai na descrição desse vídeo que tem o endereço lá do Instagram e das minhas outras redes sociais. Antes de ir, eu quero fazer a indicação desses 2 vídeos aqui ao lado para você assistir. Olha, sempre dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores aqui do canal, porque tem bastante informação, principalmente para quem é iniciante. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo da série. Fique com Deus. Tchau!